Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os nossos queridos ouvintes, aquele que nos acompanha nessa devocional que é lançado na segunda-feira e fica aí a semana inteira e fica disponível no nosso canal para acompanhamento. Nós temos falado sobre temor e fé, não tenha medo, tenha fé, e é neste propósito, neste intuito, nesta caminhada que queremos conduzi-lo, nessa jornada que temos levado algumas semanas para que possamos honrar e glorificar a Deus. Sejam bem-vindos. Muito bem, quero ler com vocês, nesta hora, o texto que está registrado lá no livro de Atos, capítulo 18, versos 9 e 10. E o texto assim nos diz: certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. E o que Deus disse em visão? Disse assim: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Eu quero conduzi-los nessa perspectiva de não tenha medo, mas tenha fé, mas eu quero conduzi-los numa viagem missionária. Você gosta de viagem missionária? Acredito que sim. Então, vamos embarcar com o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E esta segunda viagem missionária, ela deve ter acontecido lá pelos anos 49 até o ano 52 depois de Cristo. Paulo tinha como companheiro Silas, Timóteo e o médico Lucas. E, num primeiro momento, isso está registrado lá em Atos capítulo 16, ele está fazendo essa viagem com Silas. Depois ele se encontra com Timóteo, depois Lucas também, e eles vão fazendo essas viagens ou visitando várias cidades, como por exemplo, Síria, Cilícia, Derbe, Lístria, Icônio, Antioquia, Frígia, Troade, Macedônia, Filipos, Corinto, Tessalônica, Cesareia de Filipo, e ele chega até a região de Antioquia da Síria. Nessas viagens, ou nessas cidades, ou nessa segunda viagem missionária, viajando por essas cidades, o que esses homens, liderados pelo apóstolo Paulo, o que eles fizeram? Eles fortaleceram igrejas, também plantaram novas igrejas, realizaram muitos batismos depois de terem evangelizado muita gente em muitas regiões. E também eles tinham uma preocupação muito grande em realizar o discipulado. Nesta segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo e seus companheiros fizeram tudo isso, mas também eles passaram por situações adversas. No capítulo 16, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, você vai verificar que Paulo e Silas, eles sofrem, eles foram açoitados, depois eles foram lançados em cárcere. E lá por volta de meia-noite, olha, isso aqui deve servir de testemunho para nós. O que você faria se você estivesse trabalhando numa viagem missionária, pregando o evangelho e fosse preso? Será que você iria reclamar? Será que você ia deixar o temor tomar conta do seu coração? Ou iria fazer com que o seu coração pudesse transbordar de fé e crença em Deus? O texto diz que eles louvaram, eles cantavam, eles adoravam, dando um grande testemunho para todos aqueles que estavam ali presos, ouvindo a voz daqueles grandes homens. E a Bíblia nos relata que aquelas prisões foram balançadas num terremoto e eles foram libertos. Como consequência dessa ação de fé deles e uma ação sobrenatural de Deus, o carcereiro e toda a sua família, Atos 16, 31, ele diz: o que eu faço para ser salvo? E a resposta é: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não na ideia de que ele iria passar a salvação para os seus, mas o testemunho, a transformação de vida. E como consequência, o apóstolo Paulo, Silas, eles realizam o batismo de toda aquela família. Mas Paulo passa por uma situação adversa. Silas, Timóteo, Lucas, foi preso, foi açoitado. Tem um episódio que Paulo ele adoece, enfim, passa por uma série de situações de perseguição. Atos capítulo 17, ele planta a igreja de Tessalônica. Veja lá,
pesquisa, ele fica 3 semanas só lá, e em 3 semanas ele planta uma igreja, que coisa extraordinária, porque aquele homem era um homem cheio de fé e não de medo, ele temia a Deus, no sentido de reverência, no sentido de respeito, não temia os homens, e ele tinha um ato corajoso, e ele planta, e ele sofre perseguição. Ele entra na casa de Jason, as pessoas entram ali atrás, ele consegue sair, desce, vai em direção a Bereia, prega. Os bereanos, diz Lucas no livro de Atos, capítulo 17, diz que eles eram mais prudentes, verificavam se essas coisas eram assim. Depois Paulo chega em Atenas, vai dar o seu discurso no Areópago sobre o Deus desconhecido. E Atos capítulo 18, então, quando nós chegamos em Corinto, que é o texto que nós acabamos de ler. O que nós aprendemos com essa viagem missionária? Nós embarcamos com Paulo, muitas vezes a pé e algumas vezes no navio, né? Paulo visitou muitas cidades, plantou muitas igrejas, batizou muitas pessoas. Mas o que nós aprendemos com o nosso tema, com essa experiência do apóstolo Paulo e com esta palavra de Deus? Olha, não tenha medo. O que estava acontecendo ali que fez com que Paulo tivesse um pouquinho de temor? Por mais que o texto não diz isso, mas diz que Deus está chamando a atenção dele. Não tenha medo, fale, não te cales. Então vamos observar o que nós aprendemos. Em primeiro lugar, mesmo em meio às lutas da viagem missionária, Paulo continuava pregando, não perdia a oportunidade. Em Atos capítulo 18, versos 4 e 5, Lucas, que é o autor, ele relata assim: todos os sábados ele, Paulo, debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então vejam só, Paulo passou por várias situações adversas. Estamos passando por um momento de adversidade. Nós estamos no meio de uma pandemia, ela ainda não acabou. Vivemos o ano de 2020, o ano passado, crendo que essa situação seria desenrolada, vamos assim chamar, de uma forma muito rápida, e não foi. Nós já estamos em 2021, já estamos realizando vacinações, aqui na igreja você é testemunha, já passamos aí da casa dos 12 mil vacinados, glória a Deus por isso, mas ainda estamos aí numa situação de adversidade. Paulo nos mostra que na situação da adversidade nós não podemos perder a oportunidade. Portanto, meu amado irmão, não perca a oportunidade. Pregue o evangelho como o apóstolo Paulo assim realizava. Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, diz Lucas em Atos capítulo 18, versículo 5. Mas em segundo lugar, mesmo fazendo a vontade de Deus, o apóstolo Paulo e seus companheiros, nós, como ele também passou por isso, sofreremos oposição, cujo objetivo é encher o nosso coração de pavor para nos desanimar. Muitas vezes a adversidade ela vem com uma situação da vida e temos que encará-la e vamos superá-la, e algumas vezes não conseguimos e pedimos Deus a orientação. Enfim, elas estão aí. Mas muitas vezes essas adversidades ela vem com o objetivo de nos desanimar, fazer com que nós venhamos a retrair no sentido de retroceder como crente, como filho de Deus, não realizar a grande obra da pregação do Evangelho, a obra missionária, de plantação de igrejas, de batismo, de discipulado. O que você tem falado por aí? Qual tem sido o tom da sua conversa? O que tem te influenciado nesse período de pandemia? É falar sobre o número de pessoas que têm passado pela infecção, ou o número de famílias enlutadas, o quantos que já perderam seus empregos, empresas. Não estamos aqui, como sempre falamos, negligenciando absolutamente nada disso. São coisas sérias, verdadeiras. Muitos estão passando por isso e temos clamado e temos chorado com esses queridos irmãos e amigos e familiares. Mas nada pode nos fazer retroceder, muito pelo contrário, nós temos que avançar. Atos capítulo 18, versículo 6 diz assim: opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês
o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. Agora em diante irei para os gentios. Esse texto está fazendo referência ao texto anterior que lemos. Versículo 4, versículo 5, quando Paulo pregava a gregos e a judeus. E os judeus aqui no versículo 6, eles estão se opondo. Eles estão lançando maldições. Meus amados irmãos, Paulo não retrocedeu, Paulo não desanimou. Paulo falou assim, já que vocês não querem, eu sei quem quer, então eu vou pregar a eles. Quantas pessoas nós temos aqui na cidade de São Paulo que necessitam ouvir do Evangelho de Jesus? Não tenha medo, tenha fé. E com fé, realize missões, pregue o Evangelho, discipule, fale do amor de Jesus para o seu vizinho. Mas em terceiro lugar, eu aprendo que a persistência do apóstolo Paulo fez com que ele colhesse frutos. Sim, o apóstolo Paulo colheu muitos frutos. Atos capítulo 18, que é o texto que nós estamos lendo, versos 7 e 8, diz assim: então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu. Vejam só, a insistência do apóstolo Paulo fez com que o seu testemunho e a glória de Deus e o poder do Espírito Santo convencesse esse líder da sinagoga chamado Crispo. Ele creu no Senhor. E continuando aqui o texto, diz assim: e ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Meus amados irmãos, quando nós pregamos, quando nós nos envolvemos sem retroceder, avançando para a glória de Deus, o Senhor vai nos dar fruto. Eu lembro que na nossa clarinada, na sexta-feira, os ali reunidos, o pastor começou com o pastor Wagner, depois eu, o pastor Adalberico e o pastor Joseniel. Eu lembro que o texto que eu li foi baseado na passagem que Jesus sai ali da casa de Maria e Marta e Lázaro e avistam uma figueira. Ele está com fome e ele diz para aquela figueira: nunca nasça fruto em você, em ti, porque aquela árvore não tinha absolutamente nada, só tinha folhas, e ela secou-se. E os discípulos ficaram ali admirados e pensativos. Por que ele fez isso? E Jesus estava querendo mostrar para eles e para todos nós que precisamos frutificar. Fomos salvos para dar frutos. O apóstolo Paulo aprendeu isso na sua conversão, e aqui ele prega, e aqui ele avança, e ele consegue colher muitos frutos de pessoas que creram, e muitas pessoas foram batizadas. Nós precisamos fazer isso também. E por último, quando a luta, a perseguição e oposição, todas elas pesam, né? E até tentam nos tirar aqui o entusiasmo de trabalhar, querendo nos causar medo, aí Deus age. Por exemplo, o texto que nós lemos, no início de tudo, é Atos 18, 9 e 10, quando fala assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. O texto não diz, mas parece-nos que o apóstolo Paulo ele ficou pensativo acerca de um líder da sinagoga se converter. Parece-nos que ele ficou preocupado em sofrer oposição e perseguição. Parece-nos que o apóstolo Paulo permitiu uma pontinha de medo e de pavor, porque a orientação de Deus para o apóstolo Paulo foi exatamente essa: não tenha medo. Meus amados irmãos, quando as adversidades elas desejam entrar num sentido de oposição para nos atrapalhar na pregação do Evangelho, colocar como uma barreira entre nós e o trabalho da obra de Deus, Deus age. Deus falou com ele: vá, não te cales, eu tenho muita gente nesta cidade. Irmãos, é como se Deus estivesse falando para nós hoje, para você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está ouvindo esta devocional desse dia.
Eu tenho muita gente nesta cidade de São Paulo que precisa ouvir do Evangelho. Eu tenho muita gente aqui na cidade de São Paulo que está apavorada, que está com medo e que precisa dos meus filhos, dos meus servos, para testemunharem, para pregarem. Então, queridos irmãos, não tenham medo, tenham fé, vá, fale, não te cales, porque Deus tem muita gente aqui em São Paulo que quer salvar. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.